Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir suas Bíblias em Lucas 15, versículo 21. Amém. E assim diz a palavra do Senhor. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Amém? A igreja pode se assentar. Queridos, essa parábola é uma parábola a qual até mesmo quem não é cristão conhece. É uma parábola extremamente conhecida, mas que cada vez que eu leio e releio essa parábola, eu aprendo uma coisa nova. Eu entendo o que Deus quer dizer realmente aos nossos corações. O primeiro ponto que eu quero aqui ressaltar é que a gente precisa entender o que é uma parábola. A parábola, ela nada mais é do que um pequeno conto para poder explicar alguma coisa. Então o que Jesus fazia? Ele pegava um conto com algumas coisas que existiam dentro daquela época, para que as pessoas pudessem compreender algo muito mais profundo que ele desejava falar. Isso é uma parábola. Só que, além de entender o que é uma parábola, a gente precisa entender o contexto disso daqui, ao qual Jesus está contando essa parábola. Porque se nós formos olhar no início, a parábola ela vai começar dizendo: e disse um certo homem, tinha 2 filhos. Mas antes disso existia mais alguma coisa. Porque Jesus ele não começava ali contando essa parábola. Jesus ele vai iniciar dizendo o seguinte, a palavra vai dizer o seguinte: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, lá em Lucas 15, versículo 1, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, quando Jesus ele começa a contar essa sequência de parábolas, ele está se direcionando aos fariseus. Ele está respondendo algo que os fariseus haviam acusado ele. Entendido esse contexto, a gente começa a compreender um pouco melhor que essa parábola ela tem uma direção. Essa parábola ela quer falar especificamente com um determinado povo, com uma determinada pessoa. E na minha opinião, eu vi isso em alguns lugares e isso bateu forte no meu coração. Eu vi algumas pessoas falando sobre essa parábola, que essa parábola ela dá um direcionamento para a gente. Ela fala sobre uma determinada pessoa, só que na verdade ela quer expressar sobre outra pessoa e quer advertir uma outra pessoa. Ela fala do filho, mas é uma parábola que de ponta a ponta quer falar sobre o amor do pai, e no fim está exortando o filho mais velho. É uma parábola que, esse pequeno título, a parábola do filho pródigo, nos vai dar um direcionamento, no qual nós vamos focar nesse filho e vamos esquecer do amor desse pai. Porque o ponto importante da parábola não é o filho, mas o amor do pai que recebe o filho. E por que esse amor é tão grande? A gente vai entender quando a gente começar a esmiuçar essa parábola. Jesus, ele começa falando para os fariseus sobre a ovelha. Aquela ovelha que vai e o pastor vai atrás. Lá em Lucas 15, versículo 4.
vai dizer o seguinte: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixe o deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la. A primeira resposta que Jesus dá àqueles fariseus é o seguinte: olha só, não importa se eles são pecadores, mas mesmo que eles se desgarrem, eu vou atrás. Não importa o quão pecado eles tenham sobre a vida deles, o meu objetivo é ir atrás. O segundo ponto, Jesus ele vai terminar essa parábola da ovelha e ele vai entrar na parábola da dracma perdida, que está lá em Lucas 15, no versículo 8, que vai dizer o seguinte: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, a busca com diligência até achar? Jesus aqui ele quer nos dizer que se algo é importante para nós, nós vamos procurar até encontrar. Ou seja, se vidas são importantes para nós, se vidas são importantes para Ele, vão ser procuradas até que sejam encontradas. Não importa, mas isso é importante. Ele vai determinar que aquilo que é importante tem que ser procurado. Engraçado é que os fariseus, antes dele entrar, dentro da parábola, ele vai entrar em seguida na parábola do filho pródigo. E o filho pródigo, como eu falei, vai tratar do pai. O pai que tem um imenso amor. O pai que ama incondicionalmente. E os fariseus, eles não viam o fato de você chamar Deus de pai com bons olhos. Para os fariseus era algo extremamente herege. Era algo que saía da curva de qualquer heresia que poderia ser contada naquele período. Mas Jesus ele vai começar contando essa parábola. E ele vai dizer o seguinte: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O que eu quero pontuar aqui, isso é algo que a gente já cansou de ouvir, mas precisa ser pontuado, é que dentro da cultura semítica, ou dentro da cultura do Oriente Médio, isso era uma afronta ao pai. Era como se eu estivesse declarando que o meu pai estava morto para mim. E puxamos dentro da nossa memória que atualmente não é dessa forma, não é diferente. Por quê? Não existe dentro da nossa cultura herança que seja dada antes da morte de um pai ou de uma mãe. Até existem pessoas que brigam por essa herança. Existem pessoas que brigam, mas a herança ela nunca é dada antes que o pai venha a óbito. E esse filho ele nada mais, nada menos do que chega para o seu pai e declara: ó pai, a partir de hoje, para mim o senhor está morto. A partir de hoje, eu não quero saber mais que eu tenho um pai. Eu não quero saber mais que eu tenho uma família. Eu não quero saber mais. Eu quero ir embora. Foi isso que esse filho declarou. E um ponto interessante é que a palavra vai dizer que o pai repartiu. Porque dentro do direito desse pai, ele poderia dizer que não, expulsar o filho, deserdar o filho e tirar qualquer laço que ele poderia ter de pai com esse filho. Esse homem ele deixaria de ser filho. Mas ele reparte. E sabe por que ele reparte? Por causa de um princípio que Deus tem: livre-arbítrio. Ele nunca vai tirar o teu livre-arbítrio. Ele nunca vai tirar aquilo que Ele te deu lá no início.
Porque se olharmos para o jardim do Éden, ele poderia simplesmente não ter colocado a árvore, ou simplesmente ter bloqueado a árvore, ou simplesmente ter feito com que Adão e Eva não tocassem no fruto. Ele é Deus, ele tudo pode, mas ele não fez, porque ele respeitou um princípio dele, o livre-arbítrio. Deus, ele respeita esse livre-arbítrio, então ele reparte e dá a esse filho essa herança, para que esse filho possa partir. E esse filho, ele sai daquela casa como um filho ingrato. Ele sai daquela casa como um filho que simplesmente virou as costas para o pai. Só que aquele pai é a representação de Deus, e Deus não priva ninguém da sua liberdade de escolha. Deus não priva ninguém do direito de escolher para onde vai e o que quer. E muitas vezes escolhemos para onde vamos, escolhemos o que queremos, e sobrevém sobre nós as consequências, porque existe uma lei chamada lei da semeadura, porque aquilo que plantamos, aquilo colhemos. E nós culpamos Deus. Nós dizemos: Deus, eu não mereço isso. Será? Será realmente que eu não mereço isso? Já viu aquele velho ditado de quem bate esquece, quem apanha não? A lei da semeadura é mais ou menos assim. Eu esqueço o que eu plantei, mas a terra não esquece não. Ela vai colocar para fora aquela planta, ela vai colocar para fora aquela semente. Não sei o que vai brotar ali, mas alguma coisa vai brotar. Alguma coisa vai sair daquela terra. E agora, o que nós temos plantado? O que nós temos semeado? E o que nós colheremos? Como aquele filho, será que temos plantado simplesmente virar as costas para os nossos pais? Ou melhor, virar as costas para o nosso pai? Sermos pessoas ingratas com Deus? Ou será que temos plantado gratidão? A palavra ela vai continuar dizendo o seguinte: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos, para os seus campos, a apacentar porcos. A coisa ficou tão feia, que aquele homem ele acabou indo contra toda a sua criação. Porque dentro da cultura judaica, apacentar porcos, cuidar de porcos, ter porcos próximo, era algo extremamente imundo. Aquele homem, ele vai fazer algo contra toda a sua criação, contra tudo aquilo que o pai tinha feito na vida dele. Todo aquele cuidado, toda aquela criação estava ali sendo jogado fora, por causa de escolha, por causa de vontade, por causa que a carne gritou, mas ele não soube segurar os seus impulsos. E Deus hoje vai nos perguntar o seguinte: o que será que eu tenho escolhido para a minha vida? O que será que eu tenho direcionado para a minha vida? Porque a palavra vai dizer que Deus tem posto diante de nós bênçãos e maldições. E aí, o que eu tenho escolhido? Eu tenho escolhido bênção ou tenho escolhido maldição? E assim vai continuar a palavra, dizendo: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele não só foi trabalhar com aquilo ali, mas ele desejou comer aquela imundície. Sabe o que isso aqui me mostra? Que Jesus não relativiza o pecado. Pecado é pecado.
Não existe relativização para o pecado. Ah, não, esse pecado é mais ou menos. Não tem pecado mais ou menos, querido. Pecado é pecado. Não tem para onde correr. Jesus não vai relativizar. A palavra ela não é relativizada. Ela é o que é. Ela é o que é. Certa feita, Jesus ele está lá no meio da multidão. A multidão começa a se dissipar. E aí Jesus vira para os seus discípulos e fala: aí, vocês também não vão não? E Pedro vai dizer: não, para onde vamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro nesse momento ele não relativiza o que Jesus representava. E quantas vezes temos tentado relativizar e encaixar a palavra na nossa vida e não nos encaixar dentro daquilo que está escrito? Porque é muito mais fácil eu tentar dar um jeitinho, fazer uma manobra bíblica para que as coisas vão de encontro ao que eu quero, do que eu ir de encontro ao que Deus quer. Porque o que Deus quer muitas vezes vai ser doloroso. O que Deus quer muitas vezes vai contra a minha própria vontade, contra o meu próprio querer. E assim vai continuar. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Sabe, queridos, esse texto ele me mostra o seguinte: esse jovem, ele se distanciou tanto do lugar onde ele tinha segurança, de onde ele tinha um conforto, de onde ele tinha um amor, que qualquer lixão, qualquer lugar era bom para ele. Só que existe algo que a palavra vai dizer que nos convence do pecado, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai convencer esse homem de que ele pecou, de que ele está errado. E ele vai declarar isso aqui, ó. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Eu acredito que aqui o que importa para ele não é a fome que ele está passando, mas é ele se lembrar do cuidado que o pai tem com aqueles trabalhadores, que me faz lembrar quando Jesus está com a mulher cananeia, e aquela mulher cananeia pede algo para comer, e aí Jesus vai falar: não tem como eu te dar o pão e tirar dos meus filhos. O que isso me faz entender? Que na verdade aquele pai tratava aqueles empregados como filho, porque ele não iria tirar o pão para dar para os cães. Queridos, é chegado a hora em que precisamos entender e compreender o Evangelho. Precisamos entender e compreender tudo aquilo que ficou escrito para nós. Pessoas estão morrendo lá fora. Pessoas estão perdendo a sua salvação, porque nós não conseguimos compreender o simples. Porque o simples nós queremos complicar. Porque o simples é o seguinte: amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que esse rapaz, ele antes de amar a qualquer um, ele foi amante de si mesmo, esquecendo que existia um pai. E quantas vezes nós buscamos ser amante de nós mesmos e esquecemos que existe isso aqui. Porque é muito mais importante eu pensar em mim, é muito mais importante eu entender o que eu desejo, é muito mais importante eu buscar a minha própria felicidade do que eu buscar algo que possa ser dentro de um coletivo. E a palavra ela vai continuar da seguinte forma: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
faze-me como um de teus trabalhadores. Sabe, queridos, essa atitude, perto daquela atitude que ele tem no início, que é uma atitude de altivez, é uma atitude de autoexaltação, ao qual ele deseja a sua parte da herança, do qual ele ainda nem tinha direito de verdade, ela vai mudar para uma atitude de arrependimento. E eu costumo falar que o que nos leva à salvação, como muitos falam por aí, a santidade. Não, não é santidade. Santidade não salva ninguém, porque antes de existir algo próximo ou parecido com uma santidade, é preciso ter o arrependimento. É preciso se arrepender do que você faz. E muitas das vezes o nosso maior pecado, ou é contra o próximo ou é contra Deus. É por isso que Jesus ele vai dizer que o novo mandamento ele dá, porque ele sabe da nossa dificuldade. Ele sabe da dificuldade que temos de amar verdadeiramente a Deus e de amar o próximo, porque nós somos por natureza pecadores, e ser pecador já está implícito ser egoísta. Já está implícito ser egoísta. E assim vai continuar a palavra. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E eu vou parar aqui para pontuar algo. Eu fico imaginando esse rapaz. A Bíblia ela não vai dizer isso, ela não vai declarar isso, mas eu fico imaginando esse rapaz caminhando até o seu pai, e quantas coisas não passam pela cabeça dele, quantas desculpas ele pode dar, quantas coisas ele pode falar, porque isso é um outro ponto que nós temos. Nós queremos auto-justificar os nossos erros, uma auto-justificativa daquilo que eu faço, porque não, mas a culpa era do pai, porque o pai me prendia dentro de casa. Não, porque a culpa era do meu irmão, porque meu irmão só trabalhava, e meu pai olhava para mim e achava que eu tinha que trabalhar também. Eu quero jogar a culpa no outro, eu quero pegar essa culpa e colocar no outro, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil do que eu reconhecer o meu erro. É muito mais fácil do que eu declarar, assim como esse rapaz anteriormente ele vai declarar: pequei contra o céu e pequei contra ti. É muito mais fácil. Queridos, a palavra ela vai continuar dizendo o seguinte: ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. São dois pontos que eu enxergo aqui. Primeiro, é o arrependimento verdadeiro. E segundo, é o verdadeiro perdão. Mas esse perdão ele só vem porque esse jovem ele reconhece que errou. Deus ele só vai nos perdoar se nós reconhecermos o nosso erro. Alguém só pode perdoar o outro se eu pedir perdão. Me perdoa. Se eu não pedir perdão, não tem como alguém me perdoar. Alguém aqui provavelmente já deve ter visto aquela pessoa que vem do nada e fala: me perdoa. É estranho. É estranho. Tem aquele ainda que fala: me perdoa. Mas por quê? Só me perdoa. Existe. Mas o perdão dentro de todas as esferas, ele é o ponto que nos liga a Deus. Porque quando a gente vai olhar para as escrituras sagradas, a gente vai enxergar a história de Davi, e a Bíblia vai falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E muitos vão falar: não, ele era um homem segundo o coração de Deus, por isso, por aquilo. Não, é simples. Porque ele reconhecia o seu erro. Ponto. Ele reconhecia que estava errado mediante a tudo aquilo que
que ele fazia e que não se enquadrava com o que Deus desejava para a vida dele. É simples. Como eu falei anteriormente, a gente quer deixar as coisas complicadas quando o evangelho é simples. A gente quer inventar a roda, já foi inventada, é só fazer ela girar. Eu não preciso mais inventar a roda, alguém já inventou. A gente quer criar situações e inventar coisas que não cabem dentro das escrituras, que não cabem na nossa vida. É só fazer o simples. A palavra ela vai continuar dizendo: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e uma sandália nos pés. Aquele jovem, ele começa a vir, e ele vem maltrapilho, porque ele estava vivendo de forma inumana. E ele vem maltrapilho, e o seu pai enxerga aquilo, e o seu pai manda primeiramente pegar as vestes. Sabe por que o pai manda pegar as vestes? Porque quando você reconhece o seu pecado, quando você aceita Jesus como Salvador, a primeira coisa que ele faz é tirar as suas vestes de pecado e colocar uma veste nova. A primeira coisa que ele vai fazer é fazer com que você entenda que aquela vida que já havia passado já não existe mais. Por quê? Como a palavra vai dizer, coisas novas vão se fazer. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E esse jovem, ele também vai receber em seu dedo o anel. Ele vai receber em seu dedo o anel esse que simboliza a aliança. Ele restaura aquela aliança com o pai, não só a restauração da aliança, como também a restauração do convívio com aquela família. A restauração da união. Aquela aliança que foi refeita, ela vai trazer tudo aquilo que ele havia deixado para trás, tudo aquilo que ele havia jogado fora. O terceiro ponto é a sandália. E é interessante porque naquele período só andava descalço quem era escravo. Então o pai manda trazer a sandália. Por que o pai manda trazer a sandália? Para que aquele filho entenda que ele é livre. E nós somos livres. E a palavra ela vai continuar dizendo o seguinte: e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O pai, ele além de esbanjar o seu amor, ele ali naquele momento, ele declara que aquele filho que se perdeu, ele estava vivo. E o porquê que existe essa declaração? É porque aquele filho, a partir do momento que ele pedia a sua herança, ele era considerado como se não fosse mais parte da família. Ele era uma persona não grata. E para que ele retornasse à família, para que ele retornasse àquele grupo de convívio familiar, ele precisava primeiro pagar tudo que ele levou e pedir o perdão. Mas olha como eu falei, a parábola ela vai falar de um pai amoroso. O pai, ele não faz a questão de tudo isso que ele precisava pagar. Ele fazia a questão daquele filho presente ali naquele lugar. Ele fazia questão que aquele filho retornasse. E é interessante que ele vai fazer uma festa. E quando a gente fala sobre a dracma perdida, né, nos versículos anteriores, vai falar que quando alguém volta para o Senhor, é feita uma festa no céu. Então, aquela festa é porque alguém estava retornando para o Pai.
Aquela festa, ela é feita porque alguém está voltando para onde não deveria ter saído. E a palavra ela vai continuar dizendo: e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Queridos, a palavra vai continuar dizendo: e chamando um de seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aqui, o servo ele vai enfatizar que aquele rapaz estava são e salvo. Só que o irmão ele não quer saber disso. A palavra vai dizer o seguinte: mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Queridos, é interessante aqui a gente ver que o filho mais velho, ele não vai querer entrar. Primeiro porque lá no início a palavra vai dizer que o pai repartiu entre eles a herança. Ou seja, o pai mais à frente ele vai falar que tudo que era dele era do filho. Por quê? Porque a metade era de um e a outra metade era do outro. Então aquele filho ele já começa a ter um sentimento de que está perdendo algo. Ele esquece que não se trata de coisas, mas se tratava de uma pessoa, se tratava de uma vida que estava retornando. Ele esquece que era o irmão dele que estava retornando para casa, e ele só pensava em tudo aquilo que ele tinha e tudo aquilo que ele fazia. E aqui se gera um problema. E esse filho mais velho, não podemos nos enganar, porque ele foi tão desrespeitoso quanto o filho mais novo. Porque também dentro daquela cultura, você não poderia dizer um não para o seu pai. Porque o seu pai ele é o patriarca, ele é aquele que dá o comando e você precisa executar. Então esse filho mais velho ele também desrespeita quando o seu pai declara para que ele entre para celebrar junto, e ele disse que não. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Queridos, nessa noite a gente começa a ter a dimensão do que realmente Jesus desejava falar dentro dessa parábola. Como eu falei anteriormente, Jesus estava falando isso para os fariseus. Jesus ele estava declarando isso para os fariseus. E como eu falei, a gente vai ver uma parábola que tem o título pródigo, que é aquele que vai retornar. Porém, o tema central dessa parábola é o pai que ama. Mas a repreensão é para o filho mais velho. Porque o filho mais velho eram aqueles fariseus que estavam olhando aqueles publicanos e aqueles pecadores, Cristo, e questionando Jesus, por que ele se assentava com aqueles pecadores. E aquele pai é o pai que se assenta com o pecador, é o pai que recebe o pecador. Porém aquele pecador, ele havia se arrependido. Eu queria convidar aqui o ministério de louvor.
Nós vemos aqui que esse filho, ele vai declarar coisas para o pai. Eu fiz. Ele vai tentar fazer uma autoafirmação de algo que ele é. Porém, não é ele que tem que se autoafirmar, mas é o pai que tem que entender e compreender o que ele é e aonde ele está situado. Porém, esse tempo todo ele estava tão perto, mas estava distante. Ele estava tão próximo, mas não compreendia qual era o tamanho do amor desse pai. Ele não conseguia compreender o tamanho desse amor que exalava desse pai. Ele não conseguia ter a dimensão do quanto esse pai verdadeiramente amava. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a refletir sobre essa parábola. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando se acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa quem você for, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Querido, eu não sei como você passou nessa porta hoje. Eu não sei como você saiu da sua casa. Eu não sei o que estava passando na sua cabeça. Mas eu sei que hoje você está aqui. Eu sei que nesse momento você chegou aqui. Que nesse momento você ouviu os louvores entoados nesse lugar. Que nesse momento você ouviu essa palavra. Que nesse momento você está nesse local. Eu quero essa noite convidar você a
a conhecer o amor desse Pai grandioso, conhecer esse amor incondicional que recebe esse homem, esse jovem, mesmo ele sendo um pecador, ao qual jogou tudo fora que ele tinha antes. Mas esse Pai amoroso, ele recebe esse jovem, ele dá vestes novas, ele dá um anel e ele coloca sandálias para que essa pessoa seja livre. Eu quero convidar você hoje a compreender esse amor. Talvez você seja esse filho que tem medo da hostilidade do filho mais velho. Talvez você seja esse filho que tem medo do olhar do filho mais velho, mas quer voltar para a casa do pai, mas não consegue dar esse primeiro passo. Deixa eu falar algo para você. Quem vai te receber não é o filho mais velho. Quem vai te receber é o pai. Quem vai te receber é o pai. É aquele quem ama. O filho mais velho, ele é só um detalhe, porque quem vai convencer o mais velho de que você precisa voltar é o pai. Se você está aqui hoje e sente essa necessidade de ter esse amor na sua vida, ou sente essa necessidade de retornar para o Pai, eu te convido para você vir aqui na frente agora. Eu convido você a vir aqui à frente agora. Sabe por quê, querido? Porque, como eu falei, esse Pai é amoroso. E esse Pai, ele tem uma festa preparada para você. A festa está preparada. Só precisamos que você venha. Chore. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Queridos, o Pai vai continuar de braços abertos, aguardando o filho retornar. O Pai vai continuar de braços abertos, querendo nos doar esse amor que Ele tem. Que você saia por aquela porta, mas você compreenda esse amor. Que você entenda que esse Pai, Ele vai estar lá. Que esse Pai, Ele vai estar buscando te receber da melhor forma possível. E talvez, se você é esse irmão mais velho, que você possa refletir que não importa o seu sentimento, não importa a sua inveja, não importa o seu sentimento de... mas o que importa é o amor que o Pai tem pelo seu irmão. E assim, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.